4 tradução. A gente vai ter agora. E o tema da nossa aula é controle de temperatura. Como que a gente faz? Nós vamos fazer a leitura desse textinho aqui. Que vai falar sobre como é feito o controle da temperatura. Então, a temperatura estão as coisas à nossa volta. Quais delas atingem uma temperatura muito alta e uma temperatura muito baixa? Né? Será que você responde rapidamente qual é a temperatura no interior do Sol? No interior de uma estrela? Da superfície do Sol? De um chocolate quente? Seria capaz de me dizer? Então, não sei se essa aula vai ficar legal, porque não estou gostando. À nossa volta, nós encontramos coisas, né? Temperatura bastante alta, como o que mesmo? Como um forno, ou muito baixa, como o interior de um freezer. E para medir e controlar a temperatura tão diferente, utilizamos algumas propriedades, né, dos materiais. Que propriedades são essas, né? Temperaturas muito altas ou muito baixas requer dispositivo específico para que seja controlado. Como que funciona esse dispositivo, né? Bom, um material aquecido, ele emite luz colorida ao atingir uma certa temperatura. Você sabia disso? Pois é. Então, vamos ver como ocorre a dilatação de modo típico. Então, como é que vai acontecer? Então, esse material, a temperatura dele, dependendo do tipo de material, ele vai ter um tipo de dilatação diferente. Se ele for um gás, ele se dilata muito mais do que se fosse um sólido, por exemplo, né? A gente vai ver como é que é feito esse controle de temperatura. Nós temos aqui uma tabela. Então, o que essa tabela? Essa tabela vai mostrar para nós aqui, ó. A gente abrir essa tabela, você vai ver aqui, ó. Tabela 4.1. Coisas ou situações. A fotosfera solar, 5.700 graus Celsius. A fusão do tungstênio, 3.380. Filamento de uma lâmpada, 2.500 graus Celsius. Forno metalúrgico, 4.000 graus Celsius. Forno doméstico, 400. Interior da geladeira, 5 graus Celsius. E do congelador, menos 5 graus Celsius. Interior do freezer, menos 20 graus Celsius. Dia bem quente, 30. De 30 para cima, não é? Dia bem frio, de até 10 para baixo. Então, o filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente, quando ligada numa temperatura que varia de cerca de 20 graus Celsius a 2.500 graus Celsius, né? Nessas temperaturas, o filamento emite luz. Então, se você aproximar a mão de uma lâmpada incandescente ou de um ferro elétrico, será possível afirmar se eles estão ligados ou não, mesmo estando de olhos fechados, graças àqueles receptores da pele, lembra que eu falei? Já olhando a distância, né, você não consegue perceber se um corpo ou uma lâmpada qual a sua temperatura, né? Você pode até perceber que ela está acesa, mas não pode medir a sua temperatura. Ou pode até olhar um ferro elétrico e saber que ele está quente, mas você não pode dizer, né? Saber com certeza.
Entretanto, se você deixar um ferro elétrico ligado na temperatura máxima durante um certo tempo, em um quarto escuro, vai ser possível você ver essa temperatura dele. Por quê? Porque ele vai emitir uma certa luz vermelha, né? Que vai ser o ferro aquecido, o metal aquecido. Algo semelhante acontece nas resistências de forno dos aquecedores elétricos. Se você estiver em região gelada, né, sabe que a temperatura é igual ou inferior a 0 graus Celsius, não é isso? Sei que você sabe disso. Pois bem. Aparelhos como ar-condicionados, condicionadores de ar, geladeira, eles têm a temperatura controlada por um famoso chamado termostato a gás. Eles são dispositivos que ligam e desligam os motores dessas máquinas térmicas, né? Os ferros de passar roupas, torradeiras elétricas, têm temperatura controlada por outro tipo de termostato. Uma lâmina bimetálica que se contrai ou se expande, abrindo ou fechando um circuito elétrico. Depois vamos fazer um experimento, para a gente ver isso na prática, né? A tabela 4.1, ela apresentou aí coisas que estão a temperaturas muito mais altas, ao lado de outras que estão a temperaturas bastante baixas. Que tipo de termômetro pode medir a temperatura do filamento de uma lâmpada? Ou da fotosfera solar? Já que essas temperaturas são tão altas que os termômetros comuns não conseguem medir, pois eles vão derreter. Para medir altas temperaturas são usados pirômetros ópticos. Ouviu falar? O que são os pirômetros ópticos? Não, né? Então, quando um pedaço de ferro é aquecido a partir de uma certa temperatura, começa a emitir luz. A princípio vermelha, depois laranja, amarela e finalmente branca. Então, o funcionamento de um pirômetro óptico se baseia nessas propriedades dos materiais. Ele possui uma lâmina de filamento cujo brilho pode ser aumentado ou diminuído pelo operador do aparelho, que aciona o circuito elétrico. A cor do filamento dessa lâmpada, tomada como referência, é previamente calibrada e comparada com o interior de um forno ou com outra lâmpada, permitindo assim a distância você determinar a temperatura desse objeto aí aquecido. E nós temos aqui, né, um exemplo, esse rascunho aí. Se a gente passar para o outro lado aqui, vai ter os filamentos das lâmpadas incandescentes, quando emite luz branca, estão a temperatura aproximada aí de 2.500 graus Celsius. Par bimetálico. Que é isso? Então, para controlar a temperatura da ordem de algumas centenas de graus, como a de fornos domésticos, ferros elétricos, por exemplo, são usados termostatos em sua construção. Mas o que são esses termostatos, né? Um tipo de termostato é o construído com lâminas bimetálicas, né? Duas lâminas de metais diferentes, firmemente ligadas, que quando aquecidas ou resfriadas, se dilatam ou contraem e curvando-se ou endireitando-se, abrindo ou fechando circuitos elétricos. Por que que isso ocorre? Porque cada metal ele tem uma dilatação típica, né? De acordo com o seu tipo, arranjo de molecular. Alguns medidores de temperatura usados em carros, eles são construídos de uma lâmina bimetálica enrolada em forma de espiral, com termostato, com mostrador. Neste caso, uma das extremidades da lâmina é fixa e a outra está acoplada a um ponteiro. O aquecimento faz com que a espiral bimetálica se altere, movendo o ponteiro e indicando o valor da temperatura. Em temperaturas muito baixas, o controle de temperatura ela pode ser realizado com maior eficácia, usando-se os termostatos que se baseiam na expansão de um gás
como os usados nas geladeiras, por exemplo. Então, quando ocorre o aumento de temperatura no interior da geladeira, o gás contido no capilar do termostato expande, fechando o circuito elétrico que liga o motor. E quando a temperatura do interior da geladeira atinge o valor pré-estabelecido pelo botão de regulagem, o gás se contrai, permitindo que a pressão da mola abra o circuito elétrico, interrompendo o funcionamento deste motor. Então, nós temos aqui, ó, o modelo dos termostatos. Você está vendo aqui, ó, um ponteirinho ligado ao centro dessa lâmina metálica, tá? Que quando aquecida, ela vai variar esse ponteiro. Então, algo semelhante acontece, não é, para medir a temperatura do motor de um carro. Observe aqui é a lâmina, a espiral, né? Tipo a espiral. Graduada ao redor dela aqui, agarrada nela um ponteirinho, né? Esse ponteiro ele vai se mover de acordo com a temperatura desse material. Interessante, né? Nós temos algo para fazer vocês pensar, só que isso é uma atividade prática que vai estar localizada em que parte do material de vocês? Deixa eu falar, porque eu quero que vocês falem na página 16. Atividade prática, eu quero que vocês dêem uma lida, tá? E tente fazer o que está mandando lá a página. Bons estudos, por enquanto é só, pessoal. E tchau!